A filosofia de Pondé, sempre Pondé. Você pode ter razão aos 20 anos. Você pode ter razão aos 20 anos? É mais fácil você ter razão quando tem 20 anos se você estiver discutindo com alguém com 10 anos. Deu para entender? Deu para entender? A gente está dando muito poder aos jovens. Mas pior, a jovens de gerações não muito bentas. Porque se fosse a jovens que não têm dificuldade de ler o Machado de Assis, que sabem a diferença entre mas e mais, a gente poderia ponderar, fazendo um trocadilho com o Pondé, de outra forma sobre o tema. Mas não. Nós temos dado muito poder, muita atenção e muita responsabilidade a jovens com cérebro de minhoca. E aí? Se em condições normais, se não levarmos em consideração a babaquice, a imaturidade, a burrice das últimas gerações, já seria um absurdo dar razão a alguém de 20 anos, a não ser se ele estiver conversando com alguém de 10 anos, como diz Pondé. Imagine em relação a essas últimas gerações que não têm capacidade de interpretação, que não conseguem entender o que leem, com isso não desenvolvem adequadamente o intelecto, e a gente está dando razão e responsabilidade para essas crianças. Certo? Aí é mais fácil você ter razão. Será mais difícil você ter razão se você estiver discutindo com alguém de 60 anos. Agora, é claro que essa afirmação. E tem neguinho aí, menino de 25, de 30 anos, nas redes sociais, batendo a mão no peito e dizendo que esses coroas não sabem nada. Ontem eu me envolvi numa discussão, postaram algo sobre o aniversário de morte de Lampião. E eu peguei e coloquei lá que eu acredito que é um acontecimento fake. Porque se você pesquisar no Google, você vai ver muito material, documentários no YouTube e até um livro a respeito, de que Lampião teria simulado a própria morte e teria morrido já velhinho aqui em Minas Gerais. Isso você dá um Google aí você encontra. Mas lá vieram matando a pau em cima de mim, querendo saber que provas, dizendo que eu não tomei meu remédio. São jovens que não se deram ao trabalho de ir no Google pesquisar. Porque é assim. Você lê, não gostou? Passa reto. Você lê, não gostou? Pesquisa, vem discutir. Não, eles não têm maturidade para discussão. Eles esperneiam. Simplesmente esperneiam. É a esses esperneadores que a gente tem dado razão e responsabilidades. Afirmação pressupõe um vínculo entre ter razão e experiência de vida, que nem sempre é tão exato assim. Vale dizer, você pode ter 60 anos e ser uma anta e não ter Oh, aprendido muito com as coisas que você oh, viveu. Você pode ter 20 anos e ser uma pessoa muito mais sensível sim. e fazer com que você, com pouca experiência que você tem, você seja capaz de entender. Mas são exceções.
E você não tem motivo nenhum para achar que você é exceção. Porque você não é essa Coca-Cola toda. Um pouco melhor as coisas do que a anta de 60. Então, apesar de que é mais fácil associar a ideia de ter razão com uma pessoa que tem mais idade, porque ela tem mais experiência de vida, ela já teve 20 anos, então ela é capaz de lembrar um tanto aquilo que é quando você tem 20 anos, certo? Com ou sem iPhone, ter 20 anos continua sendo ter 20 anos, está chegando. Talvez se você comparar com ter 20 anos há 1000 anos atrás fosse diferente, porque ter 20 anos era ser um adulto pleno, absoluto, né? Mas os últimos 50 anos, 60 anos não faz tanta diferença assim. O fetiche do jovem já tinha sido criado. Então, normalmente, quando se acha que é impossível alguém de 20 anos ter razão, é porque falta a esse alguém uma certa experiência de vida. É normal que não tenha. É normal que não tenha. Vamos parar de achar que esses meninos têm capacidade para alguma coisa. Vamos nos preocupar mais em fornecer a eles mais experiências de vida até que eles possam, de fato, ser gente para olhar nos nossos olhos e discutir conosco aqui em nível de quase igualdade. Entenderam, né? Agora escutem isso. O problema só nasce quando, por exemplo, alguém acha que alguém de 20 anos pode apresentar soluções para o mundo e, tipo a Greta com 16, pode entender coisas de que ela com 16 anos é tudo teórico na cabeça dela. Entendeu? É a obsessão. Ela devia estar beijando na boca e não falando com gente de 60 anos e dando lição de moral. Então, a crítica que se faz a gente de 20 anos querer ter razão é esse povo de 20 anos que acha que acabou de chegar ao mundo e entende tudo que ninguém nunca entendeu antes. É aí que vai a crítica. Por quê? Porque a experiência de vida normalmente significa um ativo, como está na moda dizer, em relação às coisas. Mas é sempre bom marcar o fato de que existem diferenças. E tem pessoas de 20 anos que são naturalmente mais inteligentes e capazes de perceber coisas de talvez uma pessoa de 40 anos não perceba. Mas, como eu disse, são exceção. Principalmente se ela tiver 20 anos e ela tiver sofrido mais do que o normal, certo? Então, é possível uma pessoa de 20 anos ter razão se você definir certos parâmetros para o que significa ter razão. Este é o nosso Pondé.